Estimados irmãos do Centro Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco. Que a paz de nosso Divino Mestre esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado. Diz-nos a benfeitora Glorinha que em paz permanece o coração de todos aqueles que, mesmo reconhecendo suas limitações e fraquezas, buscam Jesus no estudo, na oração e no serviço em favor do próximo. O tema de hoje, que nos foi solicitado, vem do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é Bem-aventurados os que têm puro o coração. O momento histórico deste ensinamento está no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, proferido por Jesus há 2000 anos. Nós devemos considerar o Sermão do Monte como um guia de orientação para a nossa vivência diária, porque ele nos trouxe uma nova forma de cumprir as verdades evangélicas anunciadas por Jesus. Lembremos que antigamente o cumprimento se dava pelo formalismo e muito pelo medo de não ser punido. Os preceitos bíblicos eram cumpridos e realizados nesta perspectiva. Mas com Jesus, deixa de haver esse formalismo e esse medo, e a certeza deste cumprimento vem de dentro do coração. E nós passamos a entender que esse é o melhor e o único caminho a ser seguido, substituindo a prescrição pela adesão voluntária, consciente e libertadora. Ou seja, aquilo que obrigava, agora não obriga mais. Agora é uma questão de foro íntimo, de utilização do livre-arbítrio. O que antigamente era uma lei exterior, agora é uma lei interior, que é colocada no coração, que passa a ditar a forma de como cada um de nós deve agir. Mas perguntemos-nos inicialmente o que é pureza? Qual o nosso entendimento sobre pureza? Evidentemente que a resposta mais simples é: pureza é aquilo que é puro. Do ponto de vista linguístico, da nossa língua portuguesa, pureza é um substantivo feminino que pode significar condição, estado ou qualidade do que é puro, do que é límpido, daquilo que não tem mistura ou impurezas, como a pureza da água, a pureza do diamante, a pureza do ar. Mas também pode ser virtude do que não tem maldade nem malícia, daquilo que possui candura, sinceridade, expresso na frase a pureza do seu olhar.
O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, ou desejo destacar, na questão da pureza de coração, é que ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então ela constitui uma trilogia, um banquinho de 3 pernas. Para sentarmos, não podemos tirar nenhuma das pernas, porque elas são absolutamente interdependentes. A pureza aliada à simplicidade e à humildade, ela se contrapõe firmemente ao orgulho, à soberba, à vaidade. Mas ela precisa ter no coração o nascedouro de seu fiel cumprimento. O benfeitor espiritual Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, na obra intitulada Religião dos Espíritos, assinala diversas manifestações dessa pureza difundida por Jesus desde o seu nascimento. Então, o Emmanuel nos diz algo interessante. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele, Jesus, via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Isto só foi possível graças à pureza. Na análise daquela circunstância, talvez um coração menos puro dissesse: ora, mas se é o rei, o Messias, deveria ter nascido no palácio. Mas ao contrário, nasceu ali naquela gruta, numa noite talvez fria, tendo como testemunhas um belíssimo céu estrelado, pastores, ovelhas. Mas somente um coração puro pode considerar este cenário belo e puro. Prossegue o Emmanuel. Para muita gente, Maria de Magdala, Maria Madalena, era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ele, Jesus, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Claro que o encontro de Jesus com Madalena não foi por acaso. Não por acaso ela se tornou uma das figuras importantes naquele colégio apostólico. Aliás, a única mulher. Não por acaso Jesus apareceu primeiro para ela, no fenômeno da ressurreição. Jesus procurou o que havia de bom no coração de Madalena, que as pessoas outras não faziam. Só a reconheciam como uma mulher sem valor. Prossegue o Emmanuel dizendo: para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele, Jesus, via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Olha que interessante. Enquanto as pessoas achavam que o
que o Simão Pedro era um casca-grossa, um sujeito bruto, ignorante, grosseiro. Deus percebia que aquele homem poderia se tornar-se num paradigma da fé cristã, num grande exemplo. Não nos esqueçamos que Jesus veio buscar Pedro quando Pedro desencarnou, de uma forma extremamente dolorosa, violenta. Prossegue Emmanuel, apresentando exemplos maravilhosos para todos nós. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele, Jesus, via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Talvez seja uma das mais lindas, das mais belas, profundas histórias de conversão que nós temos na vida dessa humanidade depois de Cristo. A transformação de Saulo para Paulo não foi fácil. Mas em que pese as perseguições que Paulo estabelecia para aqueles cristãos primitivos, depois do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele se torna, sem dúvida, o maior e melhor discípulo e propagador do Evangelho. Ninguém difundiu mais a fé cristã do que Paulo. E aí o Emmanuel arremata esse texto belíssimo de forma muito brilhante sobre essa pureza que deve dominar o coração humano, dizendo: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aí ele dá a receita. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Simplesmente fantástico o epílogo desta mensagem trazida pelo benfeitor Emmanuel. Porque ele apresenta um receituário razoavelmente prático de ser efetivado. Aprender e servir, ajudar e amar. 4 verbos que podem definir toda a conduta humana de cada um de nós. Nós precisamos reconhecer que a pureza vem do coração. Ela extravasa o que está dentro de nós e que normalmente se opera em 3 estágios bem distintos. Em 3 estágios bem distintos, que são reconhecidos e orientados por Richard Simonetti,
que tem um texto intitulado A Verdadeira Pureza, que está disponível na internet, que vocês todos podem consultar. Simonetti diz que a pureza extravasa do coração no sentir. Enquanto a reação de cada um de nós aos estímulos exteriores. Como é que nós nos sentimos quando somos, entre aspas, provocados? Seja pelas coisas do bem, seja pelas coisas do mal. A pureza extravasa também no pensar, através da consciência daquilo que sentimos. Vamos admitir que é uma situação indesejável, indelicada, grosseira, de que somos vítimas. O que nós sentimos quando isso nos atinge? O que nós pensamos depois que sentimos isto que nos atingiu? E aí o Simonetti diz que existe uma outra forma de extravasamento, que é a forma número 3, que é no falar, mediante a verbalização do que pensamos. Então nós sentimos, pensamos e verbalizamos. Numa sequência natural lógica. Vamos ver um exemplo típico do nosso comportamento diante de qualquer injúria, a partir de sentimentos negativos que moram dentro de nós. Nós não podemos esquecer que dentro de nós moram muitos sentimentos negativos. Então admitamos lá que somos vítimas de uma maldade qualquer. No primeiro estágio, no sentir, a reação é uma grande raiva. Ficamos furiosos. No segundo estágio, que é o estágio do sentimento, nós pensamos numa vingança imediata. E aí os pensamentos que povoam a nossa cabeça normalmente são pensamentos inamistosos, violentos, de vingança. Nós temos que dar o troco de imediato. E no terceiro estágio, que é aquele relacionado com a verbalização, nós temos aí um destempero psicológico. Nós ficamos emocionalmente descontrolados. E vem à tona a agressividade, as ofensas, os palavrões. Nós ficamos destemperados, psicologicamente alterados. Mas uma pergunta poderá ser feita: e de onde veio tudo isso? Do coração, claro. Veio do coração. Uma reação dessa natureza, ela não está subordinada ao mal que nos façam, ou que nos fizeram, ou que nos farão. Nasce dos sentimentos que a gente mobiliza internamente, nasce da maneira como nós reagimos diante disso. Nelson, então quer dizer que diante de uma provocação eu tenho que ficar zen? Exatamente. Todos nós precisamos fazer esse esforço. Nós temos que pacificar o coração para que os sentimentos que nasçam dele sejam bons. Porque senão a gente vai querer ir para o revide, para a vingança, para a reação exacerbada. Existem pessoas que, diante de certas agressões que recebem, elas exacerbam tanta mágoa, num surto de loucura instantânea, típico de quem não tem
o mínimo controle sobre as suas emoções, que essas pessoas são capazes de sofrer um colapso fulminante. Podem ter um infarto violento, morrerem, desencarnarem de tanta mágoa, de tanta raiva, de tanto ódio. Outras, entretanto, experimentam o que eu chamo de contaminação cumulativa. Ou seja, um pouquinho de raiva todo dia, de 2 em 2 dias, uma vez por semana. Por que ela é cumulativa? Porque não são esquecidas. As ofensas, as pequenas irritações, aquelas coisinhas que chateiam, que aborrecem, que magoam, elas vão sendo acumuladas, vão sendo guardadas. Não são esquecidas, vão sendo guardadas. E aí os pensamentos negativos, o palavreado chulo, vão envenenando lentamente, muito lentamente, a alma. Com grandes reflexos na nossa economia física e psíquica. No nosso estado físico e psíquico, dando origem a vários males de natureza variada. As doenças. Muitas pessoas adoecem porque estão saturadas dessas pequenas coisinhas do dia a dia que vão sendo arquivadas, guardadas. O Richard Simonetti, que eu falei anteriormente, lá naquele texto publicado na internet, ele recomenda que nos coloquemos diante de uma situação concreta para verificarmos como andamos espiritualmente. Ele sugere que a gente imagine uma situação real que possa acontecer com a gente e pede que a gente pense o que faria dentro ou diante daquela situação. Então ele sugere, por exemplo, que nós acabamos de achar, encontrar uma bolsa recheada de dinheiro. Este é o cenário. Você vem andando e encontra uma bolsa cheia de dinheiro. Aí Simonetti diz, num primeiro momento, o primeiro grupo, não pensamos no mal. Só pelo fato de não pensarmos no mal, ou seja, essa bolsa é minha, já há um grande progresso. Nós já estamos no estágio superior. Porque assim que a gente acha a bolsa, o nosso primeiro pensamento é: eu preciso encontrar o dono desta bolsa. Então eu estou no estágio, você, quem assim proceder, no estágio mais elevado de progresso espiritual. Mas há um segundo grupo, uma segunda forma de pensar o assunto. Nós pensamos no mal, no primeiro a gente não pensou, agora nós pensamos no mal. Eita, vou ficar com esse dinheiro. Mas imediatamente a gente repele o mal. Não, eu não tenho direito de ficar com esse dinheiro porque ele não é meu. Nós estamos diante de um relativo progresso. No primeiro caso, nós estávamos num grande progresso. Agora nós estamos num progresso relativo. Estamos a caminho. Pegamos a pasta, vimos que está cheia de dinheiro, pensamos que é suficiente para fazer a viagem dos meus sonhos, ficamos tentados a ficar com a bolsa e o dinheiro, mas a consciência vence e nós dizemos: vou procurar o dono. Mas existe um terceiro grupo, uma terceira forma de reagir diante dessa circunstância de encontrar uma bolsa recheada de dinheiro.
Nós pensamos no mal e nos comprazemos. Porque ainda temos um senso moral incipiente, pequeno. Nós encontramos a bolsa e na mesma hora dizemos: dinheiro perdido é de quem encontra. Esse dinheiro é meu. Mas aí o Simonetti, depois de usar esse exemplo, ele faz uma colocação interessante. Ele diz: raros situam-se na primeira categoria, aquela turma do grande progresso, do não pensamos no mal. E diz que se somente cogitássemos do bem, e se puro fosse o nosso coração, não estaríamos na Terra. Ele dá um diagnóstico conclusivo que é perfeitamente compatível com o que a doutrina dos espíritos nos ensina. Se todos pensassem dessa forma, evidentemente não estariam no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. No dia 28 de julho de 1952, portanto, há 70 anos, o querido Chico Xavier, lá na cidade de Pedro Leopoldo, recebeu do benfeitor Emmanuel uma importante mensagem que recebeu o título Quando a Pureza Estiver Conosco. E eu gostaria de citar pequenos trechos deste texto absolutamente maravilhoso. Quando a pureza estiver conosco. Diz o Emmanuel: quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Nós vamos olhar a cicatriz e vamos ter piedade e comiseração para com aquele que a possui, sem fazer nenhum juízo de valor. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Então, quando nós ouvirmos algo de pessoas acerca de nós, do nosso comportamento, das circunstâncias que nos envolvem, a gente não vai deixar levar-se pela calúnia que possam estar proferindo, pela maldade que venha embutida nas palavras, porque a gente vai entender que as pessoas ainda não conhecem as nossas verdadeiras intenções. Prossegue o Emmanuel dizendo: quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno. E saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Ou seja, quando nós ouvirmos algo ruim, nós não vamos retrucar na mesma moeda. Quando formos ofendidos verbalmente, quando algo se disser da gente que a gente saiba que é uma inverdade, que é uma calúnia, nós não vamos reagir com violência, principalmente com violência verbal. Nós vamos silenciar, o Emmanuel chama de silêncio bendito, para evitar que este mal que recebemos se transforme no mal maior quando nós o devolvermos. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Olha que interessante. Quando a pureza respirar em nosso coração,
O endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, conclamou o Divino Amigo. Observemos então a descrição de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, sobre o contexto em que se desenrolou o ensinamento de Jesus acerca do que deve ser tradição e pureza. Está escrito no Evangelho de Mateus: Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Entendamos inicialmente essa resposta de Jesus com o olhar na perspectiva histórica do fato, né? Jesus havia ficado na Galileia, pois bem sabia da conspiração que se armava contra ele em Jerusalém, que era a capital da Judéia. Os fariseus, considerados guardiões da tradição, e alguns dos escribas, que eram considerados legalistas, vieram de Jerusalém até onde Jesus estava. E puderam observar que alguns dos seus discípulos comiam o pão sem lavar as mãos, primeiramente. Não era questão de uma simples falta de higiene. Claro que havia uma tradição por trás disso, né? Tradicionalmente, os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comiam sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando eles voltassem do mercado, se eles não lavassem as mãos, não comiam. E acerca dessa questão que mistura higiene com tradição, eles tinham que observar, lavar os copos, lavar os jarros, os vasos de metal, as camas. A gente pode encontrar isso bem descrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 3 e 4. Esta era uma lei transmitida verbalmente pelos anciãos do povo, que depois veio a fazer parte do setor de purificações do Código de Leis israelita, chamado Mishnah. Elas não estão na lei de Moisés, mas foram acrescentadas como um suplemento pós-bíblico.
João descreve lá no capítulo 2 de seu Evangelho, versículos 6 a 8. Lavar as mãos antes de comer não era exigido pela lei de Moisés, mas os fariseus e os escribas consideravam que isto fazia parte da santidade devida. Tornou-se um ritual obrigatório, com vários regulamentos, envolvendo lavagem não só antes, como depois, e mesmo durante as refeições. As mãos tinham que ser imersas. A água tinha que ser puro. E os utensílios também tinham de estar cerimonialmente limpos. Havia talhas próprias para a água usada nas purificações. Então era algo extremamente importante para os judeus daquela época. Bom, a questão levantada nesta ocasião, lá pelos inimigos de Jesus, nada tinha a ver com etiqueta ou higiene. Mas para eles era um pecado sério, porque violava a tradição. Jesus admitiu que os discípulos houvessem transgredido as tradições, porque para ele isso não era importante. Muito mais sério era o fato de que os fariseus haviam substituído a lei de Deus pela tradição dos homens. A tradição em si não é boa nem é má. É a simples passagem de um costume através das gerações. O Senhor não podia transigir nesse assunto porque ele ensinava a verdadeira justiça e a liberdade espiritual, ao invés de escravidão ao ritualismo e à tradição. Para Jesus era muito mais importante a verdadeira justiça e a liberdade espiritual do que ficar preso naqueles ritos, naquelas tradições. Mas é preciso reconhecer que os fariseus colocavam a tradição acima da lei de Deus, inclusive. E para ilustrar esse grande pecado que eles cometiam, Jesus cita um exemplo. A lei mandava que os filhos honrassem seus pais. Isso incluía sustento financeiro. Mas a tradição permitia que essa lei fosse desobedecida. Se o filho dissesse que o sustento financeiro que lhes devia, segundo a lei, era Corban. E talvez você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez. Corban. O que significa? Corban é um sacrifício. O radical da palavra corban é o adjetivo karov, o hebraico para fechar, denotando a sua função primária, que era aproximar Deus do ofertante do corban, ou aproximar o ofertante do corban a Deus. Ou seja, o corban seria usado para Deus. Daí estava justificado não atender às necessidades financeiras e econômicas de sustento do pai e da mãe. Então, com essa palavrinha mágica, corban, ele se achava desobrigado de obedecer ao 5º mandamento: honrarás teu pai e tua mãe. E o que a gente percebe é que havia uma hipocrisia na conduta dos fariseus. Algo que Isaías já havia falado lá no capítulo 29, versículo 13. Porque os judeus estavam honrando a Deus com os lábios, mas tinham o coração longe de Deus. Isaías já havia 7 séculos antes profetizado isso. Me honram com os lábios, mas me negam com o coração. Mas Jesus, seguindo a narrativa evangélica, acrescentou: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração
é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, Jesus ofereceu logo um cardápio generoso de impurezas. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem ter lavado as mãos não é o que o torna impuro. Mas uma pergunta cabe fazer: qual era a intenção de Jesus com essa reprimenda? Com esse puxão de orelha que ele está dando aí nos fariseus? Aqui, Jesus vale-se de tudo aquilo que macula ou sombreia a pureza, que deveria estar no coração do homem. Jesus apresenta o coração, o órgão cardíaco, como a sede do amor e o lugar apropriado para a aproximação com Deus. Se as leis de Deus estão inscritas na consciência, e a gente vê isso tanto em O Livro dos Espíritos como em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, se as leis estão inscritas na consciência, é no coração que elas encontram o desaguadouro para as ações de amor e bondade. É através do coração que elas vão se tornar ações propriamente ditas. Jesus estava fazendo uma distinção vital entre o que entra pela boca, que é algo material, e o que sai da boca, que é a expressão verbal, aquilo que nós dizemos. E aparece aí então a questão do verbo contaminar, que surge da tradução de uma palavra grega, koinos, que, entre outros significados, tem o de ser impuro, vulgar, no sentido cerimonial ou no sentido real. A pessoa que no sentido religioso era impura ou vulgar era proibida de participar dos ritos judaicos. A contaminação, neste sentido, era muito relevante para os legalistas e para os fariseus. O Senhor Jesus está declarando que o que contamina não é o que ele come, mas a impureza moral que ele carrega e que é revelada por tudo aquilo que ele faz. Com a sua autoridade moral, Jesus supera as distinções levíticas entre o que é puro e impuro e deixa para trás toda a tradição dos anciãos. Evidentemente que os fariseus se escandalizaram com essas declarações de Jesus. Ou seja, eles ficaram ofendidos, chateados, zangados, chocados. Eles haviam sofrido uma repreensão pública. E o pior, doeu muito porque era verdade. Eles sabiam que o que Jesus dizia era a pura expressão da verdade. O vexame era tal que transparecia nos seus rostos, algo que foi inclusive notado pelos discípulos. Eles ficaram, como nós dizemos na expressão popular, sem graça. Ora, sabemos que os caminhos de Deus são perfeitos. Deus deu aos homens, através da lei de Moisés, uma lei perfeita, instrutiva, que mostra o pecado humano e que apontava para a necessidade de uma expiação, que inicialmente era feita com sacrifício de animais puros sem mancha, mas que depois de Jesus passou a ter um outro significado. Homens maus, hipócritas, têm tentado, através dos tempos, substituir os caminhos de Deus
ensinados em sua palavra, a Bíblia, por invenções deles próprios, que são primeiro acrescentadas e depois invalidam o que procedeu de Deus. Muitas religiões têm feito isso. Finalizando, Jesus aconselhou a todos dizendo: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Qual o significado deste conselho? Para nós espíritas, o recado é direto. Ao espiritismo está reservada a missão de restaurar em sua pureza primitiva a árvore que Jesus plantou. Qual foi a árvore que Jesus plantou? A árvore do Evangelho. Aquela época, Jesus pareceu se admirar que eles não houvessem compreendido de pronto o que ele tinha declarado, apesar de todo o ensino que já haviam recebido. Mas Jesus compreendia que eles ainda eram imaturos. Agora, quase 2000 anos depois, Jesus espera que nós usemos o nosso intelecto, o nosso entendimento, para compreender o ensino que está no seu Evangelho, na sua palavra. Mas ir para além do texto, para além da letra, ir para o espírito da letra. Às vezes ficamos presos nas noções tradicionais e nos recusamos a dar o devido valor ao que o texto está realmente nos dizendo. Tanto quanto os discípulos e os fariseus naquela época, muitas vezes nós pensamos, está escrito assim. Mas é claro que deve haver uma interpretação diferente para que o ensino fique como o que sei que deve ser. Não diante daquilo que eu quero que seja. Porque muitas vezes nós nos fixamos na letra apenas do ensinamento, sem procurar-lhe o verdadeiro espírito, porque é mais cômodo. Deus nunca usou nem usa mistérios em sua palavra. Através do Consolador prometido, caíram por terra todas as dúvidas. E o espesso véu da ignorância deu lugar a uma vidraça límpida, por onde vemos, compreendemos e executamos as máximas evangélicas de amor e de caridade. Por isso, o Espírito de Verdade e todos os seus auxiliares inspirou Kardec a dizer o que Deus quer que saibamos, nem mais, nem menos. O ensino é dos Espíritos, que trazem para nós o que é essencial. A pureza do coração humano pode ser comparada a uma vidraça? Pode. E aí eu vou recorrer lá a um poema do grande Casimiro Cunha, intitulado A Vidraça, no qual esse grande poeta traça de forma inteligente a comparação entre a vidraça e o coração humano diante das coisas de Deus. Sobre a sua função, sobre a função da vidraça, diz com leveza poética Casimiro Cunha: prestativa, atenciosa, o homem não lhe traduz a função maravilhosa de abrir novo campo à luz.
Então, para que serve a vidraça? Exatamente para isso. Abrir novo campo à luz. Sobre o que ela, a vidraça, permite transparecer, diz Casimiro Cunha, é que em todos os lugares, frente ao mesmo sol de amor, dá caminho à claridade, mas conforme a própria cor. Olha que interessante. A luz é a mesma, mas a claridade depende da qualidade da vidraça. Vidraças límpidas, mais ou menos suja, completamente suja. É o que ele fala da própria cor. Depois de descrever o que se vê em função da cor da vidraça, ele arremata com sabedoria o Casimiro Cunha. Quem não percebe aí dentro, sem grandes indagações, o divino amor de Deus e as várias religiões? Deus é sempre o mesmo Pai, que ilumina, cria e sente. Mas o homem o recebe de acordo com a própria mente. Então vem aí a questão do pensamento, né? E eu lembro agora uma música católica muito bonita. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. De onde vem esse amor? Do coração. Aliás, nós deveríamos pensar com o coração. Talvez os nossos pensamentos fossem mais puros. E por aí nós compreendemos, através de Casimiro Cunha, a pureza de que Jesus falava aos discípulos e aos fariseus. Se você lê a revista O Consolador, do ano de 2014, o Consolador ano 7, número 353, foi publicado dia 9 de março de 2014. Um confrade espírita, Rogério Coelho, tem um artigo primoroso intitulado A Árvore que Jesus Plantou. E diz Rogério, o Espiritismo é, portanto, a árvore que Jesus plantou há 2000 anos e que só agora começa a florescer e frutificar, oferecendo sombra acolhedora e amiga aos viajores da eternidade, bem como a necessária alimentação para todas as almas. Se ao Espiritismo está reservada a missão de restaurar em sua pureza primitiva a árvore que Jesus plantou, ao Brasil está outorgada a missão de fazer com que essa árvore forneça os seus frutos sazonados a toda a humanidade, já que para cá ela foi transplantada. A gente sabe que Jesus, escolhendo Ismael como governador espiritual do Brasil, disse a ele, vamos transplantar para a região do Cruzeiro do Sul a árvore do meu evangelho. E o Rogério, com uma inexcedível esperança para todos que habitam no Brasil, ele faz um arremate muito bonito. Ele diz, tal missão está assinalada, além de outros fatos, até mesmo por uma dessas incríveis coincidências. A cidade de Paris, onde Kardec codificou o Espiritismo, está situada numa região francesa conhecida por Île-de-France. E o contorno geográfico desta região é muito parecido com o do Brasil, como a indicar a formatação do vaso para onde deveria ser transplantado o Consolador prometido por Jesus. Olha que interessante. Ele diz que essa região francesa, a Île-de-France, tem um contorno geográfico muito parecido com o contorno geográfico do Brasil. Mas agora eu vou convidar você, meu irmão, minha irmã, a ir lá na obra Vinha de Luz e visitar um texto de Emmanuel muito interessante acerca dessa luz que deve penetrar o nosso coração, tal qual vidraça límpida.
Diz o Emmanuel: conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspira-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permanecemos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Esse Emmanuel é fantástico. Mas se você for na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, do grande Cairbar Schutel, ele nos esclarece acerca dessa passagem evangélica que nós estamos refletindo com muita propriedade. Diz ele a respeito da pretensão e do orgulho religioso. A pretensão e o orgulho religioso se têm revoltado em todos os tempos contra os princípios fundamentais da religião, substituindo o mandamento pela tradição. Essa obra nefasta do farisaísmo se vai eternizando a ponto de chegarmos ao esquecimento das coisas divinas, como acontece em nosso século. O homem tradicionalista não conhece absolutamente a religião. Preso aos dogmas e preceitos humanos, limita-se ao culto exterior, deixando o interior cheio de rapina e podridão. Eis o maior dos pecados: comer o pão sem lavar as mãos. Ontem, como hoje, não era pecado comer o pão com suor alheio, mas quem chegasse a comê-lo sem lavar as mãos, cometia crime de lesa divindade. Estando de mãos limpas, bem lavadas com sabonete fino, todos podem tomar parte na mesa da comunhão, certos que dali sairão limpos de seus pecados. Interessante essa reflexão de Schutel. Mas sobre a hipocrisia externa dos homens, ainda nesse texto, o Cairbar Schutel diz: os figurões já sabem disso. Lavam as mãos, ornamentam as igrejas com imagens e lanternetas. E os pobres que passem fome, os enfermos que se lamentem, e os desprotegidos da sorte que chorem. Desde que as capelas estejam ornadas, as imagens bem vestidas, os altares dourados e os sinos bimbalhando, apresentando-se o culto com vida, pereçam os pobres na sua nudez, gritem os sofredores, conserve-se frio e sem lume o fogão dos infelizes. Obedecida a tradição, que importa o mandamento? O mandamento é de Deus e Deus não se vê. A tradição é dos homens. E aí estão os homens guardando a tradição, tesouro que lhes legaram os seus pais e seus avós. Não é isso que se observa em toda parte? Onde estão os hospitais, os asilos, as escolas para as crianças órfãs? E há aqueles que ainda se veem com que descaso são mantidos e como são dirigidos. E sobre as relações entre o passado e o presente, Cairbar elucida: não há dúvidas de que há absoluta paridade entre a época atual e aquela em que Jesus veio ao mundo. Os mesmos escribas e fariseus de outrora se manifestam hoje, e de modo parece ainda mais impretérito que os de então. Em todas as classes sociais, a perversão de caráter se salienta de maneira tão nojenta
que é preciso andar no mundo sem ser do mundo, para se puder fazer alguma coisa em proveito próprio, melhor dizendo. Se puder fazer alguma coisa em proveito próprio. Fariseus surgem de todos os lados com perguntas insidiosas. Escribas pervertidos desnaturam a missão da imprensa. Falsos profetas e obreiros fraudulentos especulam com as coisas mais santas, levando a confusão aos lares e às sociedades. Decididamente não se vê mais que tradição, mãos lavadas. À guisa de conclusão, eu gostaria que vocês imaginassem agora um retroprojetor. Eu acho que vocês devem lembrar, né? Uma coisa que já não se usa mais. Acho que quem tem um pouquinho mais de idade, aí, 40, 50 anos, 60, deve se lembrar do retroprojetor. Quando a gente liga, ele projeta uma grande luz. E sobre esta grande luz a gente coloca uma transparência. Se sobre essa área luminosa nós colocarmos uma transparência bem feita, ela vai projetar as imagens que estão nela contidas. Se forem imagens bonitas, boas, a projeção será de coisas bonitas e boas. Ao contrário, se as imagens forem feias, o que ela vai projetar será de horror, será de feiura. Assim é o coração do homem. Perdão. Deus envia-nos a grande luz que deve penetrar-nos e projetar o que trazemos no coração, irradiando a bondade ou a maldade que está em todos nós. Acabamos sendo um retroprojetor e que vamos projetar o que está no coração. Agradecendo o carinho, da atenção, das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.